Não, incrível. O Aldair tá entrando. E aí, tudo bem com você? Eu não tô bom, não. Por que não? Você Ah, não uma tá feliz pessoa... de estar aqui comigo? Não, eu tô feliz, mas eu tô aqui chorando. Você é um manteigão derretido. Eu sou, eu Se sou, eu juntar eu e sou. você, a gente não fala nada, a gente só chora. A gente enche uns 3 potes de manteiga só de lágrima, né? É verdade. Ainda mais nesse momento, né? Então, É isso mesmo. Opa, olha, primeiramente deixa eu me colocar para você, tá? tá. Muito obrigado, meu amor, por fazer parte da minha vida, tá bom? Eu que agradeço. Você fazer parte como minha nora querida. Gente querida, eu só tenho um filho casado, tá bom? Mas de todas as noras que eu tenho, a Pamela é o que eu mais gosto. Eu quero ver só a hora que o Felipe me arrumar pra cabeça. Gente, o outro que tá solteiro é um gato também, tá? Eu escolhi assim, né, o melhor aí, mas o outro não tá muito pra baixo não, tá? O outro também. Gente querida, eu nem tenho ideia de quantas pessoas estamos com 30 e poucas Isso, pessoas aí, né? Quase 37, é. 40, é. E eu quero dizer para você, Pan, muito obrigado pelo convite, tá bom? Para mim é uma honra dividir com você esse momento de troca, de vivência, de experiência, né? Eu que Troca de histórias, né? Porque quanto mais vivência a gente tem, qualquer que seja a pessoa, quanto mais vivência, mais história ela tem para contar. E nessas histórias todas, você e eu trombamos na vida, né, Pan? E sim. aí o Rafael trombou também, e aí surgiu essa família linda. Posso dizer para todos vocês que estão aí vendo, a família da Pan e do Rafael, ela é uma família linda por fora e por dentro, especialmente no coração. Tá bom? Obrigada pelo carinho. E eu quero agradecer a presença de todos vocês aí, ó, que estão vendo a gente. Tomara que vocês aproveitem bastante, tomara que vocês sintam a verdade em tudo que a Pan fala. A Pan fala aquilo que ela vive, ela não faz um marketing puro e simples, ela não faz, nem eu faço também, né? Um marketing puro e simples, tipo político, né, Pan? Que aparece no dia da eleição, depois some. Não é A gente assim. faz nossa política, nossa propaganda, porque a gente ama e nosso trabalho é muito bom. É, Mas a gente trabalha com amor, com alma e passa a verdade, né? Eu acho que essa é a nossa exatamente. essência. Exatamente. Ô, Pan, você tá me ouvindo direito? A galera Tá tá ouvindo perfeito. direitinho? Tá perfeito? Tá, Então tá aqui bom. pra mim tá tudo ok, gente? Para mim também tô ouvindo você, tudo certinho. Legal. Opa, estou à sua disposição. O que você precisar, vamos contar a história. Acho que se apresentar um pouquinho, né? Falar aí do que você faz, o cursinho, e aí depois a gente solta perguntas, enfim, Tá vamos bom, vendo aí como. tá bom. Tá? Bom, queridos, eu sou um adolescente de 62 anos para 63 e eu gosto de usar esse termo porque eu acho que, não quero dizer que eu tenho energia assim, assado ou frito ou cozido, mas eu acho que o que move uma pessoa é a energia que ela tem na hora de fazer tudo que ela vai fazer na vida. E a energia não acontece se não tiver um fator gerador. E o fator gerador de energia, quando eu estou trabalhando, é o prazer que eu tenho em trabalhar naquilo que eu gosto. Então, se eu acertar na minha escolha, o fator gerador da minha energia vai ser minha alegria, minha satisfação em trabalhar naquilo que eu gosto. Na minha vida pessoal, o fator gerador é a minha família, que com todos os problemas que tem, como toda família, sou um dependente químico da instituição família, então eu vivo para o meu trabalho, para a minha família, com todas as características de cada um. E no campo profissional, Pan, eu gosto, adoro, amo de paixão dividir com as pessoas. Eu nunca gostei de dizer que eu sou um professor que ensina isso, que ensina aquilo. Não, eu não ensino nada porque eu não criei praticamente nada.
Se eu, por exemplo, estou dando aula de matemática, estou falando do Teorema de Pitágoras, a glória do Teorema de Pitágoras é o próprio nome que diz. É para o Pitágoras. Eu vou dividir o conhecimento. Talvez um profissional qualquer que pegue o Teorema de Pitágoras e vá mostrar para uma outra pessoa. Se essa pessoa mostrar de uma forma diferente, de uma forma mais fácil, de uma forma mais bacana, mais legal, sei lá, mais alguma coisa, tudo bem, aí tem o mérito da pessoa. Mas eu não gosto de dizer que eu ensino nada, eu divido o conhecimento. E nada melhor do que dividir o conhecimento do que dizer para vocês, queridos. Montei o Pracoltec junto com dois grandes amigos, Everardo Magalhães Carneiro e Mauro Ferreira do Patrocínio. Há 38 anos e tanto atrás, nós inauguramos o Pracoltec. Só que o Pracoltec existe na nossa mente, no nosso coração, existe há bem mais de 40 anos. E ao longo desse tempo, eu já vivi um monte de coisa. E eu gosto de dividir esse monte de coisa, eu não gosto de guardar para mim. Então, nos meus bate-papos, Pamela, com você, com os meus filhos, com os meus alunos, com os pais de alunos, o que eu mais gosto de fazer é falar. Mas falar dividindo esse conhecimento. Então, para isso que eu estou aqui. A minha formação é assim, sou exata 100%, fiz faculdade de engenharia civil, mas não exerci documentalmente, nem tenho diploma de engenheiro civil, porque, jovenzinho, montamos o Pracoltec começou a caminhar, então não exerço engenharia. Amo de paixão ver obra, reforma, sujeira, essas coisas. Não é? Agora Porque passa horas ali, madruga, fazendo reforminha surpresa no Pré-Coltec. Isso, mas assim, sempre pensando na reforma física, na reforma de engenharia, de arquitetura, como sendo algo que se quebra, se lixa, se suja para melhorar. E eu trouxe essa ideia, e é o que me dá mais prazer, é essa reconstrução, é essa reforma, é essa construção envolvendo o ser humano, envolvendo a pessoa em todos os aspectos. Para eu fechar essa minha apresentação, eu fiz uma faculdade depois de velho, eu fiz uma faculdade de administração de empresas. Não é? E depois de ter vivenciado a administração da empresa, do Pracoltec, não acho que eu sou o melhor administrador, mas podemos dizer que essa construção ela acontece no dia a dia, especialmente do ser humano, especialmente de adolescentes que são assim o grande público com quem eu tenho contato no ano a ano, nesses 43 anos que eu sou professor. Tá bom? E uma coisa muito legal que você falou, né, disso da reforma tal, e trazer isso para o ser humano, eu tenho muito contato com alunos do Aldair, né, porque tem alunos lá do cursinho que vêm fazer orientação comigo. Então a gente ouve muito de, nossa, eu não conseguia, não entrava na minha cabeça a matemática, não entrava na minha cabeça tal coisa, nananã, e depois que eu tive aula com o Aldair e tal, e aí eles, né, falam que a forma de ensinar é diferente. E às vezes, quando a gente estava, né, ali no presencial, às vezes eu precisava dar um recado, chamar algum aluno, alguma coisa, eu invado a aula do Aldair, fico lá ouvindo até ele, né, poder interromper e me chamar. E aí é muito bate-papo, sabe? Muita conversa, muito sermão de pai, assim, também tem, né, nas aulas eu pego às vezes ele dando, né, algumas orientações, assim. E a forma de explicar, gente, eu não tenho habilidade com matemática, não gosto, mas, né? E aí a aula dele acaba sendo interessante, porque você vê o amor, você vê a paciência, você vê a tranquilidade, né? De explicar. E é isso, quando a gente exerce algo com amor, quando a gente vê sentido naquilo, a gente transborda, né? Automaticamente o outro também, enfim, se encanta e fica ali atento para saber o que é isso, o que essa pessoa tem, né? Por que ela explica diferente? Por que ela faz diferente? E isso é legal. Só para emendar no que você está falando, eu sempre falo para os meus alunos, nas minhas aulas, nas palestras que eu faço, que para eu entrar nessa minha sala onde eu estou aqui, eu tive que abrir aquela porta. E para eu entrar na sala
aprendizado, entendimento de matemática, seja o que for que eu seja professor, para eu entrar no aprendizado com o aluno, eu preciso abrir a porta. E o abrir da porta na educação é a empatia, é o enxergar-se no outro, é enxergar que aquele aluninho que está sentado ali, ele tem uma dificuldade terrível em matemática, mas em biologia ele é bom pra caramba. Aquele outro ali é o contrário. Então eu tenho que ir abrindo portas. Desmistificar a matemática. Aí a coisa rola. Isso. Muito bem. Opa, você pode... fechadinhos, né? Bora lá, pode falar. Você pode ir me brecando, porque eu falo pra Dedéu, hein, Pan? Não, tranquilo. Vamos falar aí, né, do assunto principal, o colégio técnico. Qual é desse negócio e o que traz de positivo para minha vida eu fazer um colégio técnico, assim, na sua visão, o que você acha que pode contribuir eu escolher um técnico ao invés de um colégio normal, né, o ensino médio sem ser técnico? Olha, gente, Pamela, eu tenho testemunho como pai de adolescente que entrou em colégio técnico e terminou. Porque dos meus 3 filhos, só a Alessandra que entrou no colégio técnico e terminou. Ela fez qualidade e produtividade no Cotil, em Limeira, não é? O Rafael e o Felipe entraram no Cotuca, não é? Mas por escolherem errado, porque não tinham o perfil de ser um aluno de colégio técnico, eles acabaram não acabando o colégio técnico. Eu ainda não tinha formação para dar uma orientada nesses meninos. A Conecta não existia. Então, eu como pai, eu digo, posso dizer para vocês todos, sempre, o ser humano, ele tem algumas formas de amadurecer, de evoluir, de crescer. Mas ninguém pode contestar que a melhor forma para um crescimento, uma evolução e um amadurecimento é o lotar, o encher, é o sofrer, é o ralar, não é? Eu digo muito para os adolescentes. Pensa naquele teu coleguinha cujo pai dá tudo, só existe celular iPhone, acho que até 11, né? Não tem 12, 13 ainda, tem? Acho que é até 11. Até o 11. Então, mas aquele teu amiguinho já tem o iPhone 45. Esse amiguinho, ele tem o iPhone na hora que ele quer, ele tem o carro que vai buscar, que vai trazer, ele tem tudo. Ele não conquista muita coisa, ele ganha tudo. Essa pessoa vai demorar um tempo um pouco maior para amadurecer. Ao passo que aquele coleguinha que rala pra caramba, que pega o ônibus e sua a camisa, esse amadurece, provavelmente, quase certeza que ele amadurece mais rápido. E por que eu estou dizendo isso? Ele tem a possibilidade de enxergar o sentido, né? Ele tem a possibilidade ali, né, maior de enxergar o sentido. Exato. Então, nessa linha, eu estou dizendo que eu, Aldair, pela minha vivência nesse tempo todo, eu percebo, Pan, e gente, que um aluno que entra para o segundo ciclo, que é o ensino médio, não é? Ele entra e vai estudar em meio períodozinho, tendo aula das 7, 7h30 da manhã até 12h30, aí ele fica o resto da tarde, à noite, para fazer, entre aspas, nada, a chance dessa pessoa atingir uma vida de adulto mais amadurecida é uma chance menor. Então eu não vejo motivo nenhum para não se sonhar, para não se querer entrar num colégio técnico. É período integral? É. É cansativo? É. Mas eu nunca ouvi um aluno dizer algo diferente da seguinte afirmação que eu ouço muito, Pan. Quando acaba o 3º ano do colégio técnico, eles saem dizendo assim: foram os 3 melhores anos da minha vida. Até eu brinco com eles falando assim: escuta, e o ano que você passou no Pracotec, então não foi o melhor? É ciúme isso, né? Mas eles dizem, testemunham. Mas eles só entraram praticamente por isso. Eles testemunham que foi sofrido, foi ralado, mas eles conviveram com os amigos em período integral e eles saem muito, mas muito mais amadurecidos. Além do que, Pan, algumas colocações de, vamos chamar de vantagens de se fazer um colégio técnico. E eu não estou aqui, queridos, fazendo propaganda pura e simples do colégio X. Não.
Afinal de contas, os grandes colégios técnicos são escolas públicas e eles não têm necessidade de ter propaganda para ter mais aluno, porque eles não têm um lucro, entendeu? Então, eu estou dizendo que fazer um colégio técnico, ele é, no mínimo, iniciar na vida de adulto um pouco antes dos seus concorrentes de mundo. Segundo, ele é um ensino médio de excelente qualidade. Excelente qualidade. Ele é profissionalizante. Ah, Aldair, muita mãe fala isso para mim, Pan. Mas meu filho tem 14, 15 anos. Ele tem maturidade para escolher a profissão de eletroeletrônica, ou mecatrônica, ou informática, ou química. Eu sei, querida. Agora, eu prefiro ver um aluno entrando no colégio técnico, errando na escolha, porque na pior das hipóteses ele vai chegar lá na faculdade dizendo assim, aquele curso que eu fiz no técnico não é o que eu quero. Na pior das hipóteses E é a isso. possibilidade de escolher a vivência também, né? Então, a matéria que você está estudando, você vê como ela é aplicada ali na prática. É uma possibilidade de você já ir pensando, né, em profissão, em mercado de trabalho. Não é você deixar lá para 17, 18 anos, onde o final das inscrições estão aí, né? Que nem o Unicamp encerra agora terça-feira. Gente, e agora o que eu faço? Já é, com 14 anos, tem alunos nossos ali de 13 que vêm fazer orientação, né? Então, assim, é começar a aprender a escolher. Por onde eu olho para fazer uma escolha, né? Como que eu escolho? Então, é com o tempo, é com maturidade. E eles saem, eu sinto, né? Que eles saem acelerados na frente da maioria do pessoal da idade deles que tem pensando isso. Tá tirando aquele cochilinho da tarde delicioso pós-almoço, enquanto eles vão estar ralando e assistindo um novo período de aula. Mas a recompensa é gigantesca, né? Aí tem mais vários detalhes. Um outro detalhe sobre o benefício de se fazer o colégio técnico é que pouquíssimas escolas técnicas têm só um único curso. Isso. Quase todas têm 3, 4, 5. Por exemplo, você pega a ETCAP, tem 4. O Bentão tem 6. O Cotil tem 6. Só tem 2 escolas técnicas que são de Paulínia, a ETEP, que só tem um curso que é Química, integrado ao médio, e o CEMEP, que é Informática, Desenvolvimento de Sistemas, coisas da área, né? Então, tirando a ETEP e o CEMEP, qualquer outra escola técnica, não que elas sejam ruins, tá, gente? São escolas top, excelentes. Tem um professor nosso esse ano, Pamela, o Rafael, de Química, que ele fez ETEP. E ele dá um testemunho maravilhoso sobre a ETEP. Qualidade Escola top. Agora, tirando a ETEP e o CEMEP, que tem monocurso, todos os outros, o aluno entra nesse curso aqui e ele tem amizades com alunos de outros cursos. O Cotil Limeira, eu não sei se todos vocês sabem, o Cotil Limeira, quando ele recebe 6 cursos de 40, isso no diurno, tá? Mais o noturno, ele recebe 240 adolescentes, 40 de cada um dos 6 cursos. Os 40 que entraram em mecânica no Cotil, por exemplo, quando eles vão fazer as disciplinas do técnico, eles são esses 40 no primeiro ano, no segundo e no terceiro. No médio, o Cotil mistura, pá. O Cotil pega, para compor os 40 do primeiro ano de ensino médio, ele pega um pouquinho de cada curso e mistura. Isso o Cotil faz desde uns 7, 8, 9 anos atrás para cá. Até então, tinha as tribos, a tribo de mecânica e tal. Agora as tribos acabaram. A convivência, assim, o aluno que escolheu errado, está nesse curso, escolheu errado, ele vê o coleguinha dele fazendo o ensino médio juntos, no dia a dia ali, e ele desperta e ele vai para a faculdade com uma certeza ainda maior. Aí tem mais uma vantagem do colégio técnico, Pan, cota. Cota para o vestibular, que não é pouco, não é pouco. Por ser escola pública. Outra vantagem, você pode me cortar quando você quiser, tá? Não, tá ok. Outra vantagem. Ô Pamela, faça de conta que você adora praticar um esporte, e esse esporte, sei lá, seja o que for, tá bom? Gente, a Pamela é uma exímia praticadora de esporte. Você não está recordando da minha época de crossfiteira, então você me respeita.
O esporte que eu tenho praticado ultimamente muito é comer, tá, Pan? Eu imagino, eu só fico pensando naquela Mastigação. seu freezer ali com o sorvetinho da Sergel. Então, eu e a Pamela e todos vocês que estão nos vendo, façam de conta que a gente pratica o mesmo esporte, tá bom? Aí nós estamos lá num clube que tem várias quadras lá. Aí nós fomos convidados para fazer um joguinho, seja vôlei, futebol, seja o que for. Quando eu entro para jogar futebol, vôlei, com uma turminha de gente que adora, Pamela, jogar vôlei com quem joga menos do que eu. Tem gente que adora. Por quê? Porque eu vou ser o bom da partida. Destaca. Eu não gosto disso. Eu gosto de jogar futebol, vôlei, seja o que for, com quem joga muito mais do que eu. Ah, Aldair, mas se eu for jogar futebol com quem joga mais que eu, eles vão passar a bola no meio das minhas pernas, vão dar chapéuzinho em mim, eu vou perder o jogo. Eu sei, eu posso perder o jogo, mas eu vou aprender a jogar bola muito. Porque quando a gente pratica esporte com quem é melhor do que a tendência é a gente apanhar, mas a gente correr atrás e aprender. E por que eu estou falando É importante, isso? tem que identificar a nossa limitação também, né? A gente identifica, eu acho que eu, né? E sabe por que eu toco nesse assunto, Pã? Porque, por exemplo, se aquele aluninho ali, ele vai para o ensino médio, pode ser no ensino médio onde for, público, privado, seja onde for. Ô Pan, os 39 coleguinhas dele, para mais ele dá 40, esses 39 coleguinhas dele serão selecionados de acordo com o que é aquela instituição. Exemplo, se eu for para uma escola particular que paga por mês 5 mil reais, vai ser uma seleção, inicialmente, quem tem 5 mil reais para pagar. Se eu for para o Estado, é quem não tem condição de pagar uma particular, digamos assim. Agora, qual é o critério de seleção dos coleguinhas, dos 39 coleguinhas lá no Cotuca, Netecap, no Bentão? São os melhores, seja por vestibulinho, seja o processo seletivo que for. Não se coloca processo seletivo no colégio técnico que não seja outra coisa a não ser a educacional. Então, o aluno que vai para o colégio técnico é igual aquele aluno que vai para jogar vôlei com quem joga igual ou melhor que ele. Então, a coisa caminha, o aprendizado é muito maior. Isso, você se sente ali, né, pressionado, forçado, sim. não fica acomodado. Isso é bem legal. E a gente vê, né, alunos ali, o quanto se descobre, né, estudantes, a partir dessas vivências. Assim, é bem legal mesmo. É muito rico. Né? E você acha que assim, agora, né, no meio dessa pandemia e tudo mais, como que eles podem se preparar, né? Ainda tem colégios técnicos que vão ter vestibulinho, né? O Cotuca e o Cotil tá por análise aí curricular, mas até então, pelo que a gente sabe, outros colégios vão ter prova. E como que você acha que é legal eles se prepararem? Você tem alguma dica? Alunos que têm bom desempenho são alunos que têm que ter esperança, alunos que não têm tanta facilidade de estudo é mais difícil, isso é um mito, isso é real, como que é isso? Não, Pan, e gente, a vaga no colégio técnico, ela é uma conquista. E não é conquista da família, não é conquista da escola de 9º ano, não é conquista do fato de eu ser um aluno de Olimpíada de Matemática, não. É uma conquista através do processo seletivo, seja ele da forma que for. Então, por exemplo, o Cotil e o Cotuca vão selecionar por histórico escolar, então é uma conquista do aluno, calcada e baseada lá no 8º ano. Português e matemática do 8º ano. Isso esse ano por causa da pandemia. Nunca foi de outra forma, sempre foi vestibulinho e vai voltar a ser vestibulinho. Ok? Agora, mesmo em ano de pandemia, que vai ser por histórico escolar, a vaga não é a conquista da psicóloga Pamela, do professor Aldair, do meu pai que é nerd. Não, é do aluno. No vestibulinho, a conquista é ainda mais do aluno pelo estresse que é uma prova. Pelo estresse que é uma prova. Então, o preparar-se para a conquista da vaga, aí a diferença entre vestibulinho e histórico é grande. Até porque, se for selecionar pelas minhas notas do 8º ano, as minhas notas do ano passado, elas não carregaram o meu desejo de ter uma nota boa para conquistar uma vaga.
Aí é que tá a polêmica, né? Aí é Aí que que está a tá uma polêmica, não pergunta. é? Exatamente. Agora, se for vestibulinho como Centro Paula Souza, em Campinas, ETCAP, Bentão e 223 escolas técnicas no estado de São Paulo, cada uma delas se chama ETEC, né? Escolas técnicas, e as faculdades são as FATECs. As ETECs, o vestibulinho do ano 20 para 21, provavelmente vão acontecer lá em janeiro. E a definição dessas datas de vestibulinho das ETECs só vai acontecer lá no fim de setembro, começo de outubro. Mais provavelmente no meio de outubro. Então tem muita gente pensando assim. Eu falo para os nossos alunos. Tem gente pensando assim, peraí, o Cotuca e o Cotil vão ser por histórico. A ETCAP e Bento, então, também vão ser. Então, não vou estudar, não vou me preparar. Quando sair assim a notícia, quando sair a notícia lá no meio de outubro, vai ter vestibulinho, meio de outubro, meio de novembro, meio de dezembro. Em 2 meses, não vai dar para estudar adequadamente para o vestibulinho. Sim. Entendeu? E outro Então, ponto, né? Não dá para entrar também no colégio técnico com essa mentalidade. não, não Precisa dá. ter um preparo mesmo, né? Vai dar um choque total, né? O colégio técnico exige mesmo essa disciplina, esse empenho. Então, não é um estudar para passar. É o lema do Pré-Contec aí, que você pode falar até melhor, né? Que é uma coisa que eu admiro e tenho orgulho de fazer parte da equipe por conta dessa mentalidade. Que não é se preparar para entrar no colégio, para, né, para passar no vestibulinho, e sim se preparar para bancar um colégio técnico. Isso é É, essencial. a gente bate muito nessa tecla, Pan, falando para os alunos assim: pelo amor de Deus, você não pode, daqui para frente na tua vida, você não pode falar assim para a mãe: ô mãe, eu não vou estudar hoje não. Por que você não vai estudar, filho? Ah, amanhã não tem prova. Você não pode estudar para a prova. Você tem que estudar para aprender. Porque fazer um colégio técnico significa aprender para ser um profissional. Não é para passar de ano. Porque se eu fizer um colégio técnico de enfermagem e eu estudar no técnico de enfermagem para passar de ano, quando eu receber o primeiro paciente, eu vou pegar a seringa, ao invés de vir com carinho para aplicar a injeção, eu vou chegar e falar assim: você é o próximo? Entendeu? Então eu tenho que me É mais ou preparar menos. para ser adequadamente bem preparado. E E é uma outra automaticamente coisa. a habilidade, né? Você vai desenvolvendo mesmo o raciocínio. O estilo de prova muda, né? Então, ali você está acostumado com um tipo de prova, com um tipo de raciocínio ali. Ah, caiu, eu aprendi isso no bimestre, vai cair isso. É só estudar o capítulo 5. Cara, é totalmente diferente o que você vai, né, encarar ali na realidade. Outra conversa que os alunos que estão no colégio técnico e terminaram, já nessa história toda aí, eles falam assim, é uma brincadeira, mas sabe aquele fundo de verdade nas brincadeiras? Eles falam assim: meu Deus do céu, eu achava que fazer cursinho junto com o nono ano era pesado. Aí eles falam um velho ditado, né? Eu era feliz e não sabia. A outra coisa que eles falam e falam muito é assim: nossa, se é difícil para entrar no colégio técnico, você não sabe o quanto é difícil para sair. Tá aí. E isso não significa que esse é difícil sair seja um impeditivo, um amedrontador de adolescente para ele não querer ir para o colégio técnico, né? Então, é algo Não, assim, é algo. Não é gente. fazendo corpo mole e estudando na véspera da prova que eu vou conquistar. Eu vou conquistar se eu fizer por merecer realmente, né? E o legal, eu te Exatamente. fiz até essa pergunta do como se preparar e tal, já, né? Pensando em você dar uma resposta e tal para eles, mas é algo que a gente vivencia, né, com os alunos, de olhar para aquele aluno que não tinha um desempenho legal, que vinha, né, às vezes pedir socorro para mim e tal, e de repente a pessoa vê sentido, ela consegue desenroscar e você olha, olha, lembra que você na primeira prova lá no simulado que você não conseguia e tal, de repente você vê que a pessoa passou, que a pessoa se descobriu e tá, né, cursando e tá indo super bem e tá feliz. Isso que é legal. Esse processo de você se descobrir como estudante. Isso é muito forte para mim. Eu vivenciei isso, né, na minha vida, já até tem um vídeo aí no meu perfil falando disso, e é essa transformação que assim me brilha os olhos e faz eu ver sentido e marcar lives para falar, gente,
É só você fazer com amor, com dedicação, com empenho, procurar as referências certas. E referência que eu falo não é só orientação profissional com a Pamela aqui na Conecta e fazer pré-contec, não. É que tipo de amigo que você está andando. É que o cara que te puxa para frente, que vai lá, que estuda com você, que tira dúvida, que admira, que te apoia, ou do cara que fica falando que agora você se acha que faz cursinho, que é técnico, que não sei o quê, né? E que fica te colocando para baixo. Então, olha ao seu redor e veja se são pessoas que estão te apoiando, te cobrando, te decepcionando, né? Acho que a gente olhar para tudo isso é muito importante. A riqueza da vida de qualquer pessoa, Pan, ela está em alguns lugares. Tem gente que acha que a riqueza da pessoa está na conta bancária, está no carro e etc. Mas a riqueza das pessoas não está aí. Isso é complemento. Lógico que eu gostaria de ter 5 carros do ano, eu gostaria de chegar lá no Banco Santander e o gerente falar para mim assim, Aldair, vai embora daqui que o teu dinheiro já lotou o cofre, não cabe mais. Mas a gente sabe que isso é ilusório. A riqueza da pessoa está em coisas muito simples. Exemplo, tratar o concorrente a uma vaga no colégio técnico, tratar esse concorrente, que pode ser meu amigo, pode ser o cara que senta lá na carteira do meu lado do 9º ano, quando não tinha pandemia, né? Pode ser o Nossa, cara que é você... essencial para a vida. O concorrente não é sinônimo de inimigo. Uhum. Eu não posso chegar no meu concorrente e xingá-lo, falar que ele não faz Pracotec, então ele não vai entrar. Por quê? Pode ser que o aluno do Pracotec não entre e o outro cara entre, entendeu? Então, Exatamente, acontece. a riqueza da vida, ela está em gostar de aprender. A riqueza da vida está no gostar de evoluir. A riqueza da vida, ela está na vivência real, não artificial. Uhum. Não é a minha roupa, não é a minha posição social que vai me deixar feliz. Eu digo assim para todo mundo, Pan, eu digo para todos vocês, se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Aldair, mas com todos os problemas que nós estamos... Sim, sim. Por quê? Porque eu tenho noção de que o que eu mais gosto de fazer é me entregar pelas pessoas, por mim mesmo. E eu não estou dizendo que eu sou perfeito, viu, gente? Não é isso. Mas a riqueza de uma pessoa está no ralar, no se sacrificar. Todo mundo usa meia furada. Todo mundo tem o pijama com elástico solto. Todo mundo fica feio ao acordar de manhã. Mas tem pessoas que são feios, igual o pijama solto, igual a meia furada, igual o cabelo... Falar em cabelo não tem, mas igual os poucos cabelos despenteados. Só que elas são tão feias quanto o pijama, tão feias quanto a meia furada, são feias na profissão, são feias nas amizades, entendeu? Então, é isso o segredo. Valores Seja mordido, isso, seja mordido pelo bichinho do aprender, seja mordido pelo bichinho do querer evoluir. Considere pai, considere mãe. Livro é a coisa mais linda do mundo. Estudar é chato, mas é necessário. Aí você evolui. Aí você evolui. E tudo isso que você fala, né? Mais uma vez vem a Pamela papagaio que fica falando a mesma coisa, mas que é real, é ver sentido naquilo que você faz, né? E nessa fase da adolescência, a gente que trabalha com eles, a gente sabe que tudo é muito intenso, né? Então, assim, Aldair, você tá falando que tem que gostar de aprender, de ler, mas eu não consigo me concentrar, mas eu não tenho foco, mas eu não sei do que eu gosto, mas... Gente, calma, isso bate um desespero, bate uma angústia e a gente fica também se questionando, será que é pra mim? Será que não é pra mim? Meu, é pra você. Você só não tá conseguindo sozinho, às vezes, encontrar isso aí. Como que eu saio desse mundo, né? Então, assim, conversa com quem você tem abertura e confia. É com o seu pai, é com a sua mãe, enfim, é lá com um professor que você gosta, que você admira, que você tem abertura. Aqui no perfil eu vivo me colocando à disposição e vem gente, eu amo no direct mandar mensagem e pedir, né, algumas orientações. Então, precisou de alguma coisa pontual que eu consiga indicar algum profissional, algum perfil, ou pensar em um post e fazer aqui para vocês, comentar, ou enfim, a gente marcar um horário né, e desenganchar tudo isso. Então, assim, às vezes sozinho é difícil mesmo.
E o processo aqui da Conecta é muito focado nisso. Não é um processo onde eu vou falar para você, vem aqui que eu vou te dar o curso, você vai saber a listinha ali de qual curso, qual colégio, tchau. Não. O processo é para você aprender a escolher, para você aprender a olhar para você, fazer escolhas e identificar quem é você. Então, quais são as características da minha personalidade que ressaltam? Quais são meus interesses, minhas aptidões, por quais caminhos eu vou, né, aí olhando, seguindo, qual curso tem a ver comigo, mas aí depois que eu já vi tudo isso, que eu fiz uma análise, eu vou conseguir escolher um curso, um caminho. Ah, mas se eu não passar, né, Aldair, tem isso. Tem as pessoas que não passam. A minha felicidade, o meu sucesso e minha garra só estava dentro do colégio técnico. Não, né? Não, não, opa. Eu queria falar duas coisinhas primeiro. Primeiro que quando a gente fala em ralar, em conquistar, em dar o melhor de si, etc., a gente está falando de coisas pessoais, individuais e de coisas de instituições. Eu, Aldair, enquanto pessoa, enquanto individualidade, eu sei do meu potencial, eu sei das minhas características, dos meus defeitos, das minhas potencialidades, eu sei tudo isso. Você, psicóloga, tem nomes bonitos para isso tudo, mas eu digo A gente quer assim, falar florido, né? isso, Por mais que eu, a gente Aldair. ainda não escapa. Quando tem alguma coisa para eu fazer, mas que são coisas individuais. Por exemplo, se eu for na festa do teu aniversário, Pan, você me conhece, mas tem gente que não. Uhum. Se eu for na tua festa de aniversário e você me der o microfone e fala assim, Aldair, sobe naquele palco, lá tem 5.000 pessoas aqui na festa. Você sobe lá e você canta? Eu vou lá e canto, desafio. Não sei cantar porcaria nenhuma, mas eu vou lá, canto, desafio e tá tudo certo. Agora, Pan, se tiver 2 pessoas na tua festa e você chegar e falar assim, Aldair, você sobe naquele banquinho ali, naquela mesa ali, naquele palco ali e dança. Eu vou embora da tua festa, eu brigo com você e não danço. Isso eu tô falando Mas de eu tenho coisas... registros, tá? Que você já Não, dançou não, na o TV. muriçoca é outra coisa. Quem não sabe da Alunos, muriçoca... depois me chama no direct que eu conto essa história. Não, foi uma fria, tá, gente? Agora, eu queria tocar num outro assunto, Pan. Não como o Aldair indivíduo, das minhas capacidades, dos meus... Eu queria falar o Aldair gestor, eu queria falar o Aldair coordenador, o Aldair diretor. É óbvio que nós, enquanto instituição, nós somos compostos de braços, pernas, orelhas, narizes, bocas e tudo mais, não é? Sim. Então, eu participei de lives nesses últimos tempos aí e eu, principiante em lives, eu cometi pecados. Principiante eu sou ainda, eu cometi pecados. Então, quando a gente fala, ó, um aluno conquistou uma vaga no colégio técnico, o mérito, a gente não diz que é um mérito individual, é muito individual, mas o pai que permitiu, que ralou para pagar o cursinho, ralou para pagar a Conecta, é uma equipe, não é? Isso, uma Então, inscrição que seja, né? Não fez cursinho, não isso. ou um apoio para o filho, um ambiente para ele estudar, né? Isso, então nós temos que o reconhecimento dos nossos erros, dos nossos acertos, enquanto pessoa física, enquanto pessoa jurídica. Enquanto pessoa física, eu erro, eu peco. Enquanto pessoa jurídica, eu peco, eu erro, entendeu? Mas não existe agora enquanto PJ, pessoa jurídica, enquanto instituição Pracoltec. O Pracoltec é do Aldair sozinho há 35 anos. Sim. Não é? Mas tem todo um aparato de pessoas, dentre eles a Pamela e outras pessoas. E eu confesso que eu cometi enganos, nervoso, porque numa live, você sabe, falamos, eu e você um pouquinho antes da live, você falou que estava com friozinho, e eu disse e digo sempre, quando a gente faz alguma coisa com o coração aberto, de peito aberto, a gente comete erros, né? Então, esses erros cometem injustiças. Então, alunos, valorizem seu pai, valorize sua mãe, e peçam perdão como eu peço perdão. Numa das lives eu esqueci de mencionar nome de uma pessoa de um colégio técnico, parceiraço.
Na outra live, eu citando nomes, no nervoso você fica preocupado. Então, essas conquistas do aluno, alunos queridos, é terrível a gente cometer uma injustiça, um engano e a gente não o reconhecer. Confesso para você, Pan, que 2 lives que eu fiz, uma delas acabei a live e liguei para uma pessoa de uma escola técnica, falei, cara, me perdoa, esqueci de você. E na outra live liguei para outra pessoa, cara, esqueci de você. Entendeu? É Então, ter a humildade de reconhecer e a exato. pessoa, você tem um vínculo, a pessoa sabe, né, ali, Sim, né, da sim, sim, importância e tudo mais. sim. Isso é... E assim, Pan, eu quero dizer que aquilo que você comentou antes de eu entrar e falar tudo isso. Aldair, Pamela, alguém chega em você e pergunta, porque para mim também eles falam. Aí, Aldair, eu sonho entrar na escola técnica X, a minha mãe sonha, o meu pai sonha. Aí ele coloca que o mundo inteiro sonho. Põe o sonho nos ombros do aluno. Aí eles chegam a falar para mim assim, nossa, se eu não entrar no colégio técnico, meu mundo vai acabar. Aí eu falo para eles 2 coisas. Cara, já falaram que o mundo vai acabar várias vezes e não acabou ainda. Fica tranquilo, fica tranquilo. E a às segunda vezes coisa... acaba, nosso mundo acaba, desaba mesmo, mas a gente reconstrói, né? Sim. E aí eu falo testemunhando para eles que quando eu era jovenzinho, jovenzinho que eu falo ali pelo meio do ensino médio, eu tinha 2 sonhos, Pan. 2. Sonho número 1, eu quero em você engenheiro civil. Sonho número 2, eu quero ser um engenheiro civil formado na UNB, Universidade de Brasília. Ô, gente, eu caí dos 2 sonhos. Eu não sou engenheiro. 2 mundos, 2. Um do ombro esquerdo, outro do ombro direito. Caíram os 2. Aí eu falo para eles, faço cara de triste e falo assim, então, 2 vezes meu mundo caiu. Aí eu pergunto para eles assim, olha para mim, você acha que eu tô com cara de infeliz porque meu mundo caiu 2 vezes? Não. Graças a Deus, eu não fui estudar em Brasília. Por que graças a Deus? Porque é muito longe. Graças a Deus eu não fiz engenharia civil. Por quê? Porque quando eu fiz estágio como estudante de engenharia, eu fui demitido pelo dono da empresa. E quando eu fui demitido, eu falei, muito obrigado, meu senhor. Olha isso. Sabe por quê? Porque o meu negócio na engenharia civil não era administrar parede, forro, teto, tijolo, cimento, areia. Era administrar o pessoal da obra. Aí que eu me descobri. Então, se você tem um sonho que é entrar no colégio técnico e esse sonho não se realizar, amor, paixão da minha vida, não era para ser. Só isso. E outra, se tá isso, né, se esse interesse por esse curso tá aí, ele não vai sair daí porque você não entrou. Né? Você tem Com a possibilidade, certeza. depois de prestar só técnico, ao invés de fazer técnico com médio, você tem a possibilidade de olhar para frente, fazer, né, a faculdade, enfim. A gente vai ter uma live semana que vem falando sobre o futuro das profissões, vai ser quinta-feira que vem. A Amanda, uma psicóloga amiga muito querida, vem aqui para falar. E ela vai falar sobre isso, né? A sua formação ali, não é só a faculdade que te forma, né? O que a gente tem que esperar para o futuro, como que a gente tem que preparar. Então a gente tem que estar muito conectado com as nossas essências, com os nossos valores e com as nossas habilidades. Isso é muito essencial, a gente está com isso que está dentro da gente. Não é a formação que vai trazer o sucesso, é um apanhado de coisas que vai trazer o sucesso. Né? Com certeza, com certeza. Então, eu não sei A gente se tem eu tô... 10 minutinhos. Mas Nossa, já? senão eles derrubam a gente aqui. O mundo cai. Não, deixa eu perguntar, vocês que já fizeram live, como é o óleo aqui a hora? Se vocês souberem, coloquem aí nos comentários para mim, porque eu não sei, eu sou nova aqui nesse negócio. E outra coisa, vai ficar salva sim, tá? Alguém perguntou aí, a live vai ficar salva. Se der tudo certo, se eu conseguir salvar, vai ficar. Opa, são 20 horas e 21 minutos. Não é 7h30 até 8h30, né? Isso, é então verdade. Nós temos menos de 9 minutos, tá? Mas, opa, é isso. Eu acho que trabalhar com adolescente
falando de colégio técnico, a gente fala com adolescente entrando e adolescente pré-jovem saindo do colégio técnico, né? Eu acho que digamos, lição que esse caminho dá é a lição de você começar a lutar pelas coisas que você sonha, profissionalmente falando. Lute muito, não é? Os fracassos, as quedas de mundo, isso faz parte. Isso faz parte. Eu não Faz posso parte. usar alguns termos Importante. aqui na live, mas a gente vai, via de regra, a gente vai falhar um dia, Sim. né? E a gente vai falhar num monte de coisa. Isso. E isso Não serve tanto, isso apropria, né? A gente se apropria também de todas essas falhas para a gente contribuir com o outro, né? Que também passam por situações. A gente fortalece, a gente percebe que o nosso mundo não é tão frágil e não acaba assim, né? Tão de repente. Essas trombadinhas aí, eles, enfim, potencializam a gente, né? e Deixa, pode falar. pode falar, pode falar Não, você. não, pode falar, deixa Eu nunca, agora eu estou testemunhando, eu não estou dando opinião, eu nunca ouvi de nenhum aluno que tenha entrado num colégio técnico para dizer o seguinte: foi a pior coisa que eu fiz na vida, foi a opção mais horrível que eu tomei na vida, nunca, nunca. Por quê? Porque é tipo, quando eu era jovem, eu entrei para o seminário, eu ia ser padre. Quando me perguntam, você se arrepende disso? Não. Eu Lógico que posso me não, caso arrepender. da minha sogra, não tem. Ah, a tua sogra que me tirou do bom caminho, né, Pan? Colocou no melhor. Colocou no melhor. Eu digo sempre o seguinte: se você optar por não fazer colégio técnico, querido, os antigos tinham um ditado famoso: fé em Deus e pé na tábua. Entendeu? Você acha que não quer fazer colégio técnico? Tá tudo certo. Eu tenho 3 filhos. Só a Alessandra acabou o colégio técnico. Os outros 2, Felipe e Rafael, porque não fizeram colégio técnico, são infelizes? De jeito nenhum. Então, querido, tudo que acontece na sua vida, em termos de escolaridade, em termos de aprender, em termos de esporte, em termos de lazer, em termos de relacionamentos, pelo amor de Deus, discriminação não tem que existir. Não tem que existir. Tolerância. Não tem que existir tolerância. Porque se eu falo para você, Pan, eu te tolero, é porque eu comecei não te aceitando. Então aceite a si próprio, querido. Nem todo mundo é feliz fazendo colégio técnico. É uma das melhores opções? Sim. Agora, se você quer, sonha muito e não consegue, querido, mete bronca, mande bala, daqui a pouco você vem e você conquista de novo, você luta e faz de novo. Isso aí, com Tá certeza. bom? E tem isso, né? Às vezes tem alunos que entram e que foi o que aconteceu com o Felipe e o Rafael, né? Os filhos do Aldair. E não se identificam. O Rafa Sim. me conta, né, meu marido, que ele escolheu assim, vamos lá, meus amigos vão para eletrônica, eu vou também. E eu já peguei clientes, né, em orientação que falou, eu escolhi porque era lá em Limeira, era Cotil, eu tinha a possibilidade de convencer meus pais de morar sozinho e tal. Então foi planejando, arquitetando um monte de coisa, viajando lá no mundo da lua. E a hora que chegou, entrou e viu que não tinha nada a ver com ele o curso e que não ia dar para topar esses 3 anos cursando aquilo, aí volta atrás e aí volta um ano para prestar outro curso ou não, ou vai para uma outra escola, né? Faz todo aquele recalcular de rota que tudo bem, mas que dá, né, uma dorzinha aí de cabeça. Então, quanto antes a gente conseguir olhar para essas escolhas, fazer a escolha consciente, passar por uma orientação profissional, melhor, né? Eu posso afirmar, Pan, que é possível sim pensar num planejamento da escolha da profissão, do preparar-se para entrar no colégio técnico, é possível sim fazer-se isso com uma pessoinha de 13 para 14 para 15 anos. Super. Não tenhamos a ilusão de que vamos orientar uma pessoa e essa pessoa tem 100% de chance de acertar. De jeito nenhum, em qualquer idade. Em Sim. qualquer idade. Agora, que o trabalho de uma orientação da Conecta, da preparação que o Precoltec dá, que fecha
Mas as possibilidades de erro, isso com certeza absoluta. Com E certeza aquilo, a gente já absoluta. vai despertando a maturidade para eles, né? Como que eu penso, né? E despertando a importância de pensar isso. Como você fez na palestra. Lá no começo da live eu falei, né? Da palestra que eu parei e ouvi você dando aquelas dicas. Meu, como que eu nunca pensei nisso? Nesses aspectos importantes para eu pensar para escolher uma profissão. Para ver se eu tenho possibilidade de realmente fazer uma faculdade assim que eu terminar o médio, né? Enfim, é a Exato. gente pegar esses balõezinhos, investigar, pensar, parar, planejar, enfim. E o processo de orientação facilita muito isso, né? É um processo É, muito e, legal. Tem gente aqui que fez, né? Que tem meus clientes, tem alunos nossos aqui assistindo. Enfim, e que isso é bem importante, é bem interessante. e às vezes o pai da gente, a mãe da gente falam algumas coisas pra gente que, pela idade que a gente está, né, na adolescência, a gente acha que a nossa obrigação é de ir contra, é de falar não pro pai e pra mãe. Aí vem uma Pamela, vem um Aldair, fala as mesmas coisas, com um verbo um pouco diferente, e aí o adolescente olha, Eu querido, ouço tudo tanto isso é isso, normal. nós ouvintes, né? Mas eu falei isso pro meu filho, eu falei a mesma coisa, mas você Isso. não falou com o meu mel, você não pegou esse mel. Aldair, a gente está no Oi. final, não dá para passar, senão derruba a gente não consegue salvar aqui a live. Tem Tá bom. alguma coisa que você quer falar para a gente encerrar? Opa, eu quero mais uma vez te agradecer. Agradecer não só essa live, mas agradecer a pessoa que você é, o carinho que você tem com as coisas que você faz na profissão. Dizer que o meu coração e o seu, a gente sonha junto, a gente sonha sempre, a gente sonha sonhos reais. E sonho sozinho é sonho. Agora, sonho quando vira projeto com a ajuda das pessoas corretas, esse sonho vira projeto e esse projeto vai virar realidade. Tá Isso, a bom? conecta Então, é isso aí também, né? A gente vê que é. Pamela, muito obrigado. Eu Gente que que assistiu agradeço. até agora, muito obrigado. Um beijo, Beleza. até. Gente, então, para encerrar, eu quero agradecer vocês, Aldair Brigadão, por contribuir aqui, por topar estrear aí minha primeira live aqui no perfil. Você sempre muito carinhoso, enfim, uma pessoa que me apoiou, que né, contribui muito para o meu crescimento profissional, pessoal, enfim. Quero te agradecer muito. Tô aqui de olho na hora que falta 1 minuto. Gente, terça-feira teremos live com a Aline. Ela é professora do curso de enfermagem do Cotuca. Então, você que tem interesse no curso de enfermagem não pode perder. E na quinta-feira que vem a gente tem com a Amanda, psicóloga, falando sobre o futuro das profissões. Beijo para vocês. Não apareceu aí aqui ainda cronômetro, acho que deve aparecer. Beijo para vocês. Olha lá, a Aline tá aqui. E outra Aline, coisa, beijo, Aline. eu sei que a Tabata também está aqui. Ela é uma psicóloga sensacional. Eu vou ver a data, ainda não tenho a data fechada com ela. E ela vai vir para a gente conversar sobre o papel dos pais no momento de uma escolha profissional. Então, o quanto o pai pode contribuir, o quanto é legal, o quanto vem como pressão e tudo mais. Certo? Mas tudo isso eu vou divulgando para vocês com calma, porque eu tô falando aqui que nem uma papagaia. E aí eu coloco por escrito, coloco nos stories, beleza? Beijo para vocês, já vai acabar Beijo. aqui, eu vou encerrar, gente. Beijo, Beijo, obrigada tchau. a todo mundo. São de carreira, tá? Tô aí para marcar uma live com a Ana, para Ana se apresentar para vocês. Ela é uma profissional incrível. O Aldair tá entrando. E aí, tudo bem com você? Eu não tô bom, não. Por que não? Você Ah, não uma tá feliz pessoa. de estar aqui comigo? Não, eu tô feliz, mas eu tô aqui chorando. Você é um manteigão derretido. Eu sou, eu Se sou, eu juntar eu e sou. você, a gente não fala nada, a gente só chora. A gente enche uns 3 potes de manteiga só de lágrima, né? É verdade. Ainda mais nesse momento, né? Então, É isso mesmo. Opa, olha, primeiramente deixa eu me colocar para você, tá? tá. Muito obrigado, meu amor, por fazer parte da minha vida, tá bom? Eu que Você agradeço. fazer parte como minha nora querida. Gente querida, eu só tenho um filho casado, tá bom? Mas de todas as noras que eu tenho, a Pamela é o que eu mais gosto. Eu quero ver só a hora que o Felipe me arrumar pra cabeça.
Gente, o outro que tá solteiro é um gato também, tá? Eu escolhi assim, né, o melhor aí, mas o outro não tá muito pra baixo, não, tá? O outro também. Gente querida, eu nem tenho ideia de quantas pessoas estamos, com 30 e poucas Isso, pessoas aí, né? Quase 37, né? 40, é. E eu quero dizer para você, Pan, muito obrigado pelo convite, tá bom? Para mim é uma honra dividir com você esse momento de troca, de vivência, de experiência, né? Eu que Troca de histórias, né? Porque quanto mais vivência a gente tem, qualquer que seja a pessoa, quanto mais vivência, mais história ela tem para contar. E nessas histórias todas, você e eu trombamos na vida, né, Pan? E sim. aí o Rafael trombou também, e aí surgiu essa família linda. Posso dizer para todos vocês que estão aí vendo, a família da Pan e do Rafael, ela é uma família linda por fora e por dentro, especialmente no coração. Tá bom? Obrigada pelo carinho. E eu quero agradecer a presença de todos vocês aí, ó, que estão vendo a gente. Tomara que vocês aproveitem bastante, tomara que vocês sintam a verdade em tudo que a Pan fala. A Pan fala aquilo que ela vive, ela não faz um marketing puro e simples, ela não faz, nem eu faço também, né? Um marketing puro e simples, tipo político, né, Pan? Que aparece no dia da eleição, depois some. Não é A gente assim. faz nossa política, nossa propaganda, porque a gente ama e nosso trabalho é muito bom. É, Mas a gente trabalha com amor, com alma e passa a verdade, né? Eu acho que essa é a nossa exatamente. essência. Exatamente. Ô, Pan, você tá me ouvindo direito? A galera Tá tá ouvindo perfeito. direitinho? Tá perfeito? Tá, Então tá aqui bom. pra mim tá tudo ok, gente? Para mim também tô ouvindo você, tudo certinho. Legal. Ô, Pan, estou à sua disposição. O que você precisar, vamos contar a história. Acho que se apresentar um pouquinho, né? Falar aí do que você faz, o cursinho, e aí depois a gente solta perguntas, enfim, Tá vamos bom. vendo aí como. Tá bom. Tá? Bom, queridos, eu sou um adolescente de 62 anos para 63 e eu gosto de usar esse termo porque eu acho que, não quero dizer que eu tenho energia assim, assado, ou frito, ou cozido, mas eu acho que o que move uma pessoa é a energia que ela tem na hora de fazer tudo que ela vai fazer na vida. E a energia não acontece se não tiver um fator gerador. E o fator gerador de energia, quando eu estou trabalhando, é o prazer que eu tenho em trabalhar naquilo que eu gosto. Então, se eu acertar na minha escolha, o fator gerador da minha energia vai ser minha alegria, minha satisfação em trabalhar naquilo que eu gosto. Na minha vida pessoal, o fator gerador é a minha família, que com todos os problemas que tem, como toda família, sou um dependente químico da instituição família, então eu vivo para o meu trabalho, para a minha família, com todas as características de cada um. E no campo profissional, Pan, eu gosto, adoro, amo de paixão dividir com as pessoas. Eu nunca gostei de dizer que eu sou um professor que ensina isso, que ensina aquilo. Não, eu não ensino nada porque eu não criei praticamente nada. Se eu, por exemplo, estou dando aula de matemática, estou falando do teorema de Pitágoras, a glória do teorema de Pitágoras é o próprio nome que diz. É para o Pitágoras. Eu vou dividir o conhecimento. Talvez um profissional qualquer que pegue o teorema de Pitágoras e vá mostrar para uma outra pessoa. Se essa pessoa mostrar de uma forma diferente, de uma forma mais fácil, de uma forma mais bacana, mais legal, sei lá, mais alguma coisa, tudo bem, aí tem o mérito da pessoa. Mas eu não gosto de dizer que eu ensino nada, eu divido o conhecimento. E nada melhor do que dividir o conhecimento do que dizer para vocês, queridos. Montei o Pracoltec junto com dois grandes amigos, Everardo Magalhães Carneiro e Mauro Ferreira do Patrocínio. Há 38 anos e tanto atrás, nós inauguramos o Pracoltec. Só que o Pracoltec existe na nossa mente, no nosso coração, existe há
bem mais de 40 anos. E ao longo desse tempo, eu já vivi um monte de coisa. E eu gosto de dividir esse monte de coisa, eu não gosto de guardar para mim. Então, nos meus bate-papos, Pamela, com você, com os meus filhos, com os meus alunos, com os pais de alunos, o que eu mais gosto de fazer é falar. Mas falar dividindo esse conhecimento. Então, para isso que eu estou aqui. A minha formação é assim, sou exata 100%, fiz faculdade de engenharia civil, mas não exerci documentalmente, nem tenho diploma de engenheiro civil, porque, jovenzinho, montamos o Pracoltec começou a caminhar, então não exerço engenharia. Amo de paixão ver obra, reforma, sujeira, essas coisas. Não é? Adoro, Porque passa horas ali, madruga, fazendo reforminha surpresa no Pré-Contec. isso, mas assim, sempre pensando na reforma física, na reforma de engenharia, de arquitetura, como sendo algo que se quebra, se lixa, se suja para melhorar. E eu trouxe essa ideia e é o que me dá mais prazer, é essa reconstrução, é essa reforma, é essa construção envolvendo o ser humano, envolvendo a pessoa em todos os aspectos. Para eu fechar essa minha apresentação, eu fiz uma faculdade depois de velho, eu fiz uma faculdade de administração de empresas. Não é? E depois de ter vivenciado a administração da empresa, do Pracoltec, não acho que eu sou o melhor administrador, mas podemos dizer que essa construção ela acontece no dia a dia, especialmente do ser humano, especialmente de adolescentes que são assim o grande público com quem eu tenho contato no ano a ano, nesses 43 anos que eu sou professor. Tá bom? E uma coisa muito legal que você falou, né, disso da reforma tal, e trazer isso para o ser humano, eu tenho muito contato com alunos do Aldair, né, porque tem alunos lá do cursinho que vêm fazer orientação comigo. Então a gente ouve muito de, nossa, eu não conseguia, não entrava na minha cabeça a matemática, não entrava na minha cabeça tal coisa, nananã, e depois que eu tive aula com o Aldair e tal, e aí eles, né, falam que a forma de ensinar é diferente. E às vezes, quando a gente estava, né, ali no presencial, às vezes eu precisava dar um recado, chamar algum aluno, alguma coisa, eu invado a aula do Aldair e fico lá ouvindo até ele, né, poder interromper e me chamar. E aí é muito bate-papo, sabe? Muita conversa, muito sermão de pai, assim, também tem, né? Nas aulas eu pego, às vezes, ele dando, né, algumas orientações, assim. E a forma de explicar, gente, eu não tenho habilidade com matemática, não gosto, mas, né? E aí a aula dele acaba sendo interessante, porque você vê o amor, você vê a paciência, você vê a tranquilidade, né? De explicar. E é isso, quando a gente exerce algo com amor, quando a gente vê sentido naquilo, a gente transborda, né? Automaticamente o outro também, enfim, se encanta e fica ali atento para saber o que é isso, o que essa pessoa tem, né? Por que ela explica diferente? Por que ela faz diferente? E isso é legal. Só para emendar no que você está falando, eu sempre falo para os meus alunos, nas minhas aulas, nas palestras que eu faço, que para eu entrar nessa minha sala onde eu estou aqui, eu tive que abrir aquela porta. E para eu entrar na sala aprendizado e entendimento de matemática, seja o que for que eu seja professor, para eu entrar no aprendizado com o aluno, eu preciso abrir a porta. E o abrir da porta na educação é a empatia, é o enxergar-se no outro, é enxergar que aquele aluninho que está sentado ali, ele tem uma dificuldade terrível em matemática, mas em biologia ele é bom pra caramba. Aquele outro ali é o contrário. Então eu tenho que ir abrindo portas. Desmistificar a matemática. Aí a coisa rola. Isso. Muito bem. Ô, Pan, você pode. Fechadinhos, né? Bora lá, pode falar. Você pode ir me brecando, porque eu falo para Dedéu, hein, Pan? Não, tranquilo. Vamos falar aí, né, do assunto principal, o colégio técnico. Qual é desse negócio e o que traz de positivo para minha vida eu fazer um colégio técnico, assim, na sua visão, o que você acha que pode contribuir eu escolher um técnico ao invés de um colégio normal, né, um ensino médio sem ser técnico? Olha, gente, Pamela, eu tenho testemunho como pai
de adolescente que entrou em colégio técnico e terminou. Porque dos meus 3 filhos, só a Alessandra que entrou no colégio técnico e terminou. Ela fez qualidade e produtividade no Cotil, em Limeira, não é? O Rafael e o Felipe entraram no Cotuca, não é? Mas por escolherem errado, porque não tinham o perfil de ser um aluno de colégio técnico, eles acabaram não acabando o colégio técnico. Eu ainda não tinha formação para dar uma orientada nesses meninos. A Conecta não existia. Então, eu como pai, eu digo, posso dizer para vocês todos, sempre, o ser humano, ele tem algumas formas de amadurecer, de evoluir, de crescer. Mas ninguém pode contestar que a melhor forma para um crescimento, uma evolução e um amadurecimento é o lotar, o encher, é o sofrer, é o ralar, não é? Eu digo muito para os adolescentes. Pensa naquele teu coleguinha cujo pai dá tudo, só existe celular iPhone, acho que até 11, né? Não tem 12, 13 ainda, tem? Acho que é até 11. Ah, até o 11. Então, mas aquele teu amiguinho já tem o iPhone 45. Esse amiguinho, ele tem o iPhone na hora que ele quer, ele tem o carro que vai buscar, que vai trazer, ele tem tudo. Ele não conquista muita coisa, ele ganha tudo. Essa pessoa vai demorar um tempo um pouco maior para amadurecer. Ao passo que aquele coleguinha que rala pra caramba, que pega o ônibus e sua a camisa, esse amadurece, provavelmente, quase certeza que ele amadurece mais rápido. E por que eu estou dizendo isso? Ele tem a possibilidade de enxergar o sentido, né? Ele tem a possibilidade ali, né, maior de enxergar o sentido. Exato. Então, nessa linha, eu estou dizendo que eu, Aldair, pela minha vivência nesse tempo todo, eu percebo, Pan, e gente, que um aluno que entra para o segundo ciclo, que é o ensino médio, não é? Ele entra e vai estudar em meio períodozinho, tendo aula das 7, 7h30 da manhã até 12h30, aí ele fica o resto da tarde, à noite, para fazer, entre aspas, nada, a chance dessa pessoa atingir uma vida de adulto mais amadurecida é uma chance menor. Então eu não vejo motivo nenhum para não se sonhar, para não se querer entrar num colégio técnico. É período integral? É. É cansativo? É. Mas eu nunca ouvi um aluno dizer algo diferente da seguinte afirmação que eu ouço muito, Pan. Quando acaba o 3º ano do colégio técnico, eles saem dizendo assim: foram os 3 melhores anos da minha vida. Até eu brinco com eles falando assim: escuta, e o ano que você passou no Pracotec, então não foi o melhor? É ciúme isso, né? Mas eles dizem, testemunham. Mas eles só entraram praticamente por isso. Eles testemunham que foi sofrido, foi ralado, mas eles conviveram com os amigos em período integral e eles saem muito, mas muito mais amadurecidos. Além do que, Pan, algumas colocações de, vamos chamar de vantagens de se fazer um colégio técnico. E eu não estou aqui, queridos, fazendo propaganda pura e simples do colégio X e... Não. Afinal de contas, os grandes colégios técnicos são escolas públicas e eles não têm necessidade de ter propaganda para ter mais aluno, porque eles não têm um lucro, entendeu? Então, eu estou dizendo que fazer um colégio técnico, ele é, no mínimo, iniciar na vida de adulto um pouco antes dos seus concorrentes de mundo. Segundo, ele é um ensino médio de excelente qualidade. Excelente qualidade. Ele é profissionalizante. Ah, Aldair, muita mãe fala isso para mim, Pan. Mas meu filho tem 14, 15 anos. Ele tem maturidade para escolher a profissão de eletroeletrônica, ou mecatrônica, ou informática, ou química. Eu sei, querida. Agora, eu prefiro ver um aluno entrando no colégio técnico, errando na escolha, porque na pior das hipóteses ele vai chegar lá na faculdade dizendo assim: aquele curso que eu fiz no técnico não é o que eu quero. Na pior das hipóteses é isso.
possibilidade de escolher a vivência também, né? Então, a matéria que você está estudando, você vê como ela é aplicada ali na prática. É uma possibilidade de você já ir pensando, né, em profissão, em mercado de trabalho. Não é você deixar lá para 17, 18 anos, onde o final das inscrições estão aí, né? Que nem o Unicamp encerra agora terça-feira. Gente, e agora o que eu faço? Já é, com 14 anos, tem alunos nossos ali de 13 que vêm fazer orientação, né? Então, assim, é começar a aprender a escolher. Por onde eu olho para fazer uma escolha, né? Como que eu escolho? Então, é com o tempo, é com maturidade. E eles saem, eu sinto, né? Que eles saem acelerados na frente da maioria do pessoal da idade deles que tem pensando isso. Tá tirando aquele cochilinho da tarde delicioso pós-almoço, enquanto eles vão estar ralando e assistindo um novo período de aula. Mas a recompensa é gigantesca, né? Aí tem mais vários detalhes. Um outro detalhe sobre o benefício de se fazer o colégio técnico é que pouquíssimas escolas técnicas têm só um único curso. Isso. Quase todas têm 3, 4, 5. Por exemplo, você pega a ETCAP, tem 4. O Bentão tem 6. O Cotil tem 6. Só tem 2 escolas técnicas que são de Paulínia, a ETEP, que só tem um curso que é Química, integrado ao médio, e o CEMEP, que é Informática, Desenvolvimento de Sistemas, coisas da área, né? Então, tirando a ETEP e o CEMEP, qualquer outra escola técnica, não que elas sejam ruins, tá, gente? São escolas top, excelentes. Tem um professor nosso esse ano, Pamela, o Rafael, de Química, que ele fez ETEP. E ele dá um testemunho maravilhoso sobre a ETEP. Escola top. Agora, tirando a ETEP e o CEMEP, que tem monocurso, todos os outros, o aluno entra nesse curso aqui e ele tem amizades com alunos de outros cursos. O Cotil Limeira, eu não sei se todos vocês sabem, o Cotil Limeira, quando ele recebe 6 cursos de 40, isso no diurno, tá? Mais o noturno, ele recebe 240 adolescentes, 40 de cada um dos 6 cursos. Os 40 que entraram em mecânica no Cotil, por exemplo, quando eles vão fazer as disciplinas do técnico, eles são esses 40 no primeiro ano, no segundo e no terceiro. No médio, o Cotil mistura, pá. O Cotil pega, para compor os 40 do primeiro ano de ensino médio, ele pega um pouquinho de cada curso e mistura. Isso o Cotil faz desde uns 7, 8, 9 anos atrás para cá. Até então, tinha as tribos, a tribo de mecânica e tal. Agora as tribos acabaram. A convivência, assim, o aluno que escolheu errado, está nesse curso, escolheu errado, ele vê o coleguinha dele fazendo o ensino médio juntos, no dia a dia ali, e ele desperta e ele vai para a faculdade com uma certeza ainda maior. Aí tem mais uma vantagem do colégio técnico, Pan, cota. Cota para o vestibular, que não é pouco, não é pouco. É por ser escola pública. Outra vantagem, você pode me cortar quando você quiser, tá? Não, tá ok. Outra vantagem. Ô Pamela, faça de conta que você adora praticar um esporte, e esse esporte, sei lá, seja o que for, tá bom? Gente, a Pamela é uma exímia praticadora de esporte. Ó, você não está recordando da minha época de crossfiteira, então você me respeita. O esporte que eu tenho praticado ultimamente muito, muito é comer, tá, Pam? Eu imagino, eu só fico pensando mastigação. No seu freezer ali, com o sorvetinho da Sergel. Então, eu e a Pamela e todos vocês que estão nos vendo, façam de conta que a gente pratica o mesmo esporte, tá bom? Aí nós estamos lá num clube que tem várias quadras lá. Aí nós fomos convidados para fazer um joguinho, seja vôlei, futebol, seja o que for. Quando eu entro para jogar futebol, vôlei, com uma turminha de gente que adora, Pamela, jogar vôlei com quem joga menos do que eu. Tem gente que adora. Por quê? Porque eu vou ser o bom da partida. Eu não gosto disso. Eu gosto de jogar futebol, vôlei, seja o que for, com quem joga muito mais do que eu. Aldair, mas se eu for jogar futebol com quem joga mais que eu, eles vão passar a bola no meio das minhas pernas, vão dar chapéuzinho em mim, eu vou perder o jogo. Eu sei, eu posso perder o jogo, mas eu vou aprender a jogar bola muito.
Porque quando a gente pratica esporte com quem é melhor do que a tendência é a gente apanhar, mas a gente correr atrás e aprender. E por que eu Mas estou é falando importante, isso? tem que identificar a nossa limitação também, né? A gente identifica, Exatamente. eu acho que eu, né? E sabe por que eu toco nesse assunto, Pan? Porque, por exemplo, se aquele aluninho ali, ele vai para o ensino médio, pode ser no ensino médio onde for, público, privado, seja onde for. Ô Pan, os 39 coleguinhas dele, para mais ele dá 40, esses 39 coleguinhas dele serão selecionados de acordo com o que é aquela instituição. Exemplo, se eu for para uma escola particular que paga por mês 5 mil reais, vai ser uma seleção, inicialmente, quem tem 5 mil reais para pagar. Se eu for para o Estado, é quem não tem condição de pagar uma particular, digamos assim. Agora, qual é o critério de seleção dos coleguinhas, dos 39 coleguinhas lá no Cutuca, na ETCAP, no Bentão? São os melhores, seja por vestibulinho, seja o processo seletivo que for. Não se coloca processo seletivo no colégio técnico que não seja outra coisa a não ser a educacional. Então, o aluno que vai para o colégio técnico é igual aquele aluno que vai para jogar vôlei com quem joga igual ou melhor que ele. Então, a coisa caminha, o aprendizado é muito maior. Isso, você se sente ali, né? Pressionado, Sim, forçado, não sim. fica acomodado. Isso é bem legal. E a gente vê, né, alunos ali, o quanto se descobrem, né, estudantes, a partir dessas vivências. Assim, é bem legal mesmo. Muito rico. Né? E você acha que assim, agora, né, no meio dessa pandemia e tudo mais, como que eles podem se preparar, né? Ainda tem colégios técnicos que vão ter vestibulinho, né? O Cotuca e o Cotil tá por análise aí curricular, mas até então, pelo que a gente sabe, outros colégios vão ter prova. E como que você acha que é legal eles se prepararem? Se tem alguma dica? Alunos que têm bom desempenho são alunos que têm que ter esperança, alunos que não têm tanta facilidade de estudo é mais difícil, isso é um mito, isso é real. Como que é isso? Não, Pan, e gente, a vaga no colégio técnico, ela é uma conquista. E não é conquista da família, não é conquista da escola de nono ano, não é conquista do fato de eu ser um aluno de Olimpíada de Matemática, não. É uma conquista através do processo seletivo, seja ele da forma que for. Então, por exemplo, o Cotil e o Cotuca vão selecionar por histórico escolar, então é uma conquista do aluno, calcada e baseada lá no 8º ano. Português e matemática do 8º ano. Isso esse ano por causa da pandemia. Nunca foi de outra forma, sempre foi vestibulinho e vai voltar a ser vestibulinho. Ok? Agora, mesmo em ano de pandemia, que vai ser por histórico escolar, a vaga não é a conquista da psicóloga Pamela, do professor Aldair, do meu pai que é nerd. Não, é do aluno. No vestibulinho, a conquista é ainda mais do aluno pelo estresse que é uma prova. Pelo estresse que é uma prova. Então, o preparar-se para a conquista da vaga, aí a diferença entre vestibulinho e histórico é grande. Até porque, se for selecionar pelas minhas notas do 8º ano, as minhas notas do ano passado, elas não carregaram o meu desejo de ter uma nota boa para conquistar uma vaga. Aí é que tá a polêmica, né? Aí que está a Uma polêmica, não é? pergunta. Exatamente. Agora, se for vestibulinho como Centro Paula Souza, em Campinas, ETCAP, Bentão e 223 escolas técnicas no estado de São Paulo, cada uma delas se chama ETEC, né, escolas técnicas, e as faculdades são as FATECs. As ETECs, o vestibulinho do ano 20 para 21, provavelmente vão acontecer lá em janeiro. E a definição dessas datas de vestibulinho das ETECs só vai acontecer lá no fim de setembro, começo de outubro. Mais provavelmente no meio de outubro. Então tem muita gente pensando assim. Eu falo para os nossos alunos. Tem gente pensando assim, peraí, o Cotuca e o Cotil vão ser por histórico. A ETCAP e Bento então também vão ser. Então não vou estudar, não vou me preparar. Quando sair assim a notícia, quando sair a notícia lá no meio de outubro, vai ter vestibulinho, meio de outubro,
meio de novembro, meio de dezembro. Em 2 meses não vai dar para estudar adequadamente para o vestibulinho. Sim. Entendeu? E outro Então, ponto, né? Não dá para entrar também no colégio técnico com essa mentalidade. não, não Precisa dá. ter um preparo mesmo, né? Vai dar um choque total, né? O colégio técnico exige mesmo essa disciplina, esse empenho. Então, não é um estudar para passar. É o lema do Pré-Contec aí, que você pode falar até melhor, né? Que é uma coisa que eu admiro e tenho orgulho de fazer parte da equipe por conta dessa mentalidade. Que não é se preparar para entrar no colégio, para passar no vestibulinho, e sim se preparar para bancar um colégio técnico. Isso é É, essencial. a gente bate muito nessa tecla, Pan, falando para os alunos assim: pelo amor de Deus, você não pode, daqui para frente na tua vida, você não pode falar assim para a mãe: ô mãe, eu não vou estudar hoje não. Por que você não vai estudar, filho? Ah, amanhã não tem prova. Você não pode estudar para a prova. Você tem que estudar para aprender. Porque fazer um colégio técnico significa aprender para ser um profissional. Não é para passar de ano. Porque se eu fizer um colégio técnico de enfermagem e eu estudar no técnico de enfermagem para passar de ano, quando eu receber o primeiro paciente, eu vou pegar a seringa, ao invés de vir com carinho para aplicar a injeção, eu vou chegar e falar assim: você é o próximo? Entendeu? Então eu tenho que me É mais ou preparar menos. para ser adequadamente bem preparado. E E é uma outra automaticamente coisa, a habilidade, né? Você vai desenvolvendo mesmo o raciocínio. O estilo de prova muda, né? Então, ali você está acostumado com um tipo de prova, com um tipo de raciocínio ali. Ah, caiu, eu aprendi isso no bimestre, vai cair isso. É só estudar o capítulo 5. Cara, é totalmente diferente o que você vai, né, encarar ali na realidade. outra conversa que os alunos que estão no colégio técnico e terminaram, já nessa história toda aí, eles falam assim, é uma brincadeira, mas sabe aquele fundo de verdade nas brincadeiras? Eles falam assim: meu Deus do céu, eu achava que fazer cursinho junto com o nono ano era pesado. Aí eles falam o velho ditado, né? Eu era feliz e não sabia. A outra coisa que eles falam e falam muito é assim: nossa, se é difícil para entrar no colégio técnico, você não sabe o quanto é difícil para sair. Tá aí. E isso não significa que esse é difícil sair seja um impeditivo, um amedrontador de adolescente para ele não querer ir para o colégio técnico, né? Então, é algo Não, assim, é algo. Não é gente. fazendo corpo mole e estudando na véspera da prova que eu vou conquistar. Eu vou conquistar se eu fizer por merecer realmente, né? E o legal, eu te fiz até essa pergunta do como se preparar e tal, já, né? Pensando em você dar uma resposta e tal para eles, mas é algo que a gente vivencia, né, com os alunos, de olhar para aquele aluno que não tinha um desempenho legal, que vinha, né, às vezes pedir socorro para mim e tal, e de repente a pessoa vê sentido, ela consegue desenroscar e você olha, olha, lembra que você na primeira prova lá no simulado que você não conseguia e tal, de repente você vê que a pessoa passou, que a pessoa se descobriu e tá, né, cursando e tá indo super bem e tá feliz. Isso que é legal. Esse processo de você se descobrir como estudante. Isso é muito forte para mim. Eu vivenciei isso, né, na minha vida, já até tem um vídeo aí no meu perfil falando disso. E é essa transformação que, assim, me brilha os olhos e faz eu ver sentido e marcar lives para falar, gente, é só você fazer com amor, com dedicação, com empenho, procurar as referências certas. E referência que eu falo não é só orientação profissional com a Pamela aqui na Conecta e fazer pré-contec, não. É que tipo de amigo que você está andando. É que o cara que te puxa para frente, que vai lá, que estuda com você, que tira dúvida, que admira, que te apoia, ou do cara que fica falando que agora você se acha que faz cursinho, que quer técnico, que não sei o quê, né? E que fica te colocando para baixo. Então, olha ao seu redor e veja se são pessoas que estão te apoiando, te cobrando, te decepcionando, né? Acho que a gente olhar para tudo isso é muito importante. A riqueza da vida de qualquer pessoa, Pan, ela está em alguns lugares. Tem gente que acha que a riqueza da pessoa está na conta bancária, está no carro e etc. Mas a riqueza das pessoas não está aí.
Isso é complemento. Lógico que eu gostaria de ter 5 carros do ano, eu gostaria de chegar lá no Banco Santander e o gerente falar para mim assim, Aldair, vai embora daqui que o teu dinheiro já lotou o cofre, não cabe mais. Mas a gente sabe que isso é ilusório. A riqueza da pessoa está em coisas muito simples. Exemplo, tratar o concorrente a uma vaga no colégio técnico, tratar esse concorrente, que pode ser meu amigo, pode ser o cara que senta lá na carteira do meu lado do 9º ano, quando não tinha pandemia, né? Pode ser o Nossa, cara que é você... essencial para a vida. É. O concorrente não é sinônimo de inimigo. Uhum. Eu não posso chegar no meu concorrente e xingá-lo, falar que ele não faz Pracoltec, então ele não vai entrar. Por quê? Pode ser que o aluno do Pracoltec não entre e o outro cara entre, entendeu? Então, Exatamente, acontece. a riqueza da vida, ela está em gostar de aprender. A riqueza da vida está no gostar de evoluir. A riqueza da vida, ela está na vivência real, não artificial. Uhum. Não é a minha roupa, não é a minha posição social que vai me deixar feliz. Eu digo assim para todo mundo, Pan, eu digo para todos vocês, se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Aldair, mas com todos os problemas que nós estamos... Sim, sim. Por quê? Porque eu tenho noção de que o que eu mais gosto de fazer é me entregar pelas pessoas, por mim mesmo. E eu não estou dizendo que eu sou perfeito, viu, gente? Não é isso. Mas a riqueza de uma pessoa está no ralar, no se sacrificar. Todo mundo usa meia furada. Todo mundo tem o pijama com elástico solto. Todo mundo fica feio ao acordar de manhã. Mas tem pessoas que são feios, igual o pijama solto, igual a meia furada, igual o cabelo... Falar em cabelo não tem, mas igual os poucos cabelos despenteados. Só que elas são tão feias quanto o pijama, tão feias quanto a meia furada, são feias na profissão, são feias nas amizades, entendeu? Então, é isso o segredo. Valores Seja invertidos. mordido, isso, seja mordido pelo bichinho do aprender, seja mordido pelo bichinho do querer evoluir. Considere pai, considere mãe. Livro é a coisa mais linda do mundo. Estudar é chato, mas é necessário. Aí você evolui. Aí você Isso. evolui. E tudo isso que você fala, né? Mais uma vez vem a Pamela papagaio que fica falando a mesma coisa, mas que é real, é ver sentido naquilo que você faz, né? E nessa fase da adolescência, a gente que trabalha com eles, a gente sabe que tudo é muito intenso, né? Então, assim, Aldair, você tá falando que tem que gostar de aprender, de ler, mas eu não consigo me concentrar, mas eu não tenho foco, mas eu não sei do que eu gosto, mas eu... Gente, calma, isso bate um desespero, bate uma angústia e a gente fica também se questionando, será que é pra mim? Será que não é pra mim? Meu, é pra você. Você só não tá conseguindo sozinho, às vezes, encontrar isso aí. Como que eu saio desse bolo, né? Então, assim, conversa com quem você tem abertura e confia. É com o seu pai, é com a sua mãe, enfim, é lá com um professor que você gosta, que você admira e que você tem abertura. Aqui no perfil eu vivo me colocando à disposição e vem gente, eu amo no direct mandar mensagem e pedir, né, algumas orientações. Então, precisou de alguma coisa pontual que eu consiga indicar algum profissional, ou algum perfil, ou pensar em um post e fazer aqui para vocês, comentar, ou enfim, a gente marcar um horário e, né, e desenganchar tudo isso. Então, assim, às vezes sozinho é difícil mesmo. E o processo aqui da Conecta é muito focado nisso. Não é um processo onde eu vou falar para você, vem aqui que eu vou te dar o curso, você vai saber a listinha ali de qual curso, qual colégio, tchau. Não. O processo é para você aprender a escolher, para você aprender a olhar para você, fazer escolhas e identificar quem é você. Então, quais são as características da minha personalidade que ressaltam? Quais são meus interesses, minhas aptidões, por quais caminhos eu vou, né, aí olhando, seguindo, qual curso tem a ver comigo, mas aí depois que eu já vi tudo isso, que eu fiz uma análise, eu vou conseguir escolher um curso, um caminho. Ah, mas se eu não passar, né, Aldair, tem isso. Tem as pessoas que não passam. A minha felicidade, o meu sucesso e minha garra só estava dentro do colégio técnico. Não, né? Não, não, opa.
Eu queria falar duas coisinhas primeiro. Primeiro que quando a gente fala em ralar, em conquistar, em dar o melhor de si, etc., a gente está falando de coisas pessoais, individuais e de coisas de instituições. Eu, Aldair, enquanto pessoa, enquanto individualidade, eu sei do meu potencial, eu sei das minhas características, dos meus defeitos, das minhas potencialidades, eu sei tudo isso. Você, psicóloga, tem nomes bonitos para isso tudo, mas eu A digo gente quer assim, falar florido, né? isso, Por mais que a eu, gente Aldair. tenta, não escapa. Quando tem alguma coisa para eu fazer, mas que são coisas individuais. Por exemplo, se eu for na festa do teu aniversário, Pan, você me conhece, mas tem gente que não. Uhum. Se eu for na tua festa de aniversário e você me der o microfone e fala assim, Aldair, sobe naquele palco, lá tem 5.000 pessoas aqui na festa. Você sobe lá e você canta? Eu vou lá e canto o desafio. Eu não sei cantar porcaria nenhuma, mas eu vou lá, canto o desafio e tá tudo certo. Agora, Pan, se tiver 2 pessoas na tua festa e você chegar e falar assim, Aldair, você sobe naquele banquinho ali, naquela mesa ali, naquele palco ali e dança. Eu vou embora da tua festa, eu brigo com você e não danço. Isso eu tô falando Mas de eu tenho coisas... registros, tá? Que você já Não, dançou não, na o TV. muriçoca é outra coisa. Quem não sabe da Alunos, muriçoca... depois me chama no direct que eu conto essa história. Não, foi uma fria, tá, gente? Agora, eu queria tocar num outro assunto, Pan. Não como o Aldair indivíduo, das minhas capacidades, dos meus... Eu queria falar o Aldair gestor, eu queria falar o Aldair coordenador, o Aldair diretor. É óbvio que nós, enquanto instituição, nós somos compostos de braços, pernas, orelhas, narizes, bocas e tudo mais, não é? Sim. Então, eu participei de lives nesses últimos tempos aí e eu, principiante em lives, eu cometi pecados. Principiante eu sou ainda, eu cometi pecados. Então, quando a gente fala, ó, um aluno conquistou uma vaga no colégio técnico, o mérito, a gente não diz que é um mérito individual, é muito individual, mas o pai que permitiu, que ralou para pagar o cursinho, ralou para pagar a Conecta, é uma equipe, não é? Isso, uma Então, inscrição que seja, né? Não fez cursinho, não isso. fez, ou um apoio para o filho, um ambiente para ele estudar, né? Isso, então nós temos que o reconhecimento dos nossos erros, dos nossos acertos, enquanto pessoa física, enquanto pessoa jurídica. Enquanto pessoa física, eu erro, eu peco. Enquanto pessoa jurídica, eu peco, eu erro, entendeu? Mas não existe agora enquanto PJ, pessoa jurídica, enquanto instituição Pracoltec. O Pracoltec é do Aldair sozinho há 35 anos, Sim. não é? Mas tem todo um aparato de pessoas, dentre eles a Pamela e outras pessoas. E eu confesso que eu cometi enganos, nervoso, porque numa live, você sabe, falamos, eu e você um pouquinho antes da live, você falou que estava com friozinho, e eu disse e digo sempre, quando a gente faz alguma coisa com o coração aberto, de peito aberto, a gente comete erros, né? Então, esses erros cometem injustiças. Então, alunos, valorizem seu pai, valorize sua mãe, e peçam perdão como eu peço perdão. Numa das lives eu esqueci de mencionar nome de uma pessoa de um colégio técnico, parceiraço. Na outra live eu citando nomes, no nervoso você fica preocupado. Então, essas conquistas do aluno, alunos queridos, é terrível a gente cometer uma injustiça, um engano e a gente não o reconhecer. Confesso para você, Pan, que 2 lives que eu fiz, uma delas acabei a live e liguei para uma pessoa de uma escola técnica, falei, cara, me perdoe, esqueci você. E na outra live liguei para outra pessoa, cara, esqueci você. Entendeu? É ter Então, a humildade de conhecer, porque a exato. pessoa, você tem um vínculo, a pessoa sabe, né? Ali, Sim, né, da sim, 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 importância e tudo mais. sim. Isso é. E assim, Pan, eu quero dizer que aquilo que você comentou antes de eu entrar e falar tudo isso. Aldair, Pamela, alguém chega em você e pergunta, porque para mim também eles falam. Aí, Aldair,
eu sonho entrar na escola técnica X, a minha mãe sonha, o meu pai sonha. Aí ele coloca que o mundo inteiro Sonho. põe o sonho nos ombros do aluno. Aí eles chegam a falar para mim assim, nossa, se eu não entrar no colégio técnico, o meu mundo vai acabar. Aí eu falo para eles duas coisas. Cara, já falaram que o mundo vai acabar várias vezes e não acabou ainda. Nossa. Fica tranquilo, fica tranquilo. E a às segunda vezes questão... acaba, nosso mundo acaba, desaba mesmo, mas a gente reconstrói, né? Sim. E aí eu falo testemunhando para eles que quando eu era jovenzinho, jovenzinho que eu falo ali pelo meio do ensino médio, eu tinha dois sonhos, Pan, dois. Sonho número 1, eu quero em você engenheiro civil. Sonho número 2, eu quero ser um engenheiro civil formado na UNB, Universidade de Brasília. Ô, gente, eu caí dos dois sonhos. Eu não sou engenheiro. Dois mundos, dois. Um do ombro esquerdo, outro do ombro direito. Caíram os dois. Aí eu falo para eles, faço cara de triste e falo assim, então, 2 vezes meu mundo caiu. Aí eu pergunto para eles assim, olha para mim, você acha que eu tô com cara de infeliz porque meu mundo caiu 2 vezes? Não. Graças a Deus, eu não fui estudar em Brasília. Por que graças a Deus? Porque é muito longe. Graças a Deus eu não fiz engenharia civil. Por quê? Porque quando eu fiz estágio como estudante de engenharia, eu fui demitido pelo dono da empresa. E quando eu fui demitido, eu falei, muito obrigado, meu senhor. Olha isso. Sabe por quê? Porque o meu negócio na engenharia civil não era administrar parede, forro, teto, tijolo, cimento, areia. Era administrar o pessoal da obra. Aí que eu me descobri. Então, se você tem um sonho que é entrar no colégio técnico e esse sonho não se realizar, amor, paixão da minha vida, não era para ser. Só isso. E outra, se tá isso, né, se esse interesse por esse curso tá aí, ele não vai sair daí porque você não entrou. Né? Você tem Com a certeza. possibilidade, depois de prestar só técnico, ao invés de fazer técnico com médio, você tem a possibilidade de olhar para frente, fazer, né, a faculdade, enfim. A gente vai ter uma live semana que vem falando sobre o futuro das profissões, vai ser quinta-feira que vem. A Amanda, uma psicóloga amiga muito querida, vem aqui para falar. E ela vai falar sobre isso, né? A sua formação ali, não é só a faculdade que te forma, né? O que a gente tem que esperar para o futuro, como que a gente tem que preparar. Então a gente tem que estar muito conectado com as nossas essências, com os nossos valores e com as nossas habilidades. Isso é muito essencial. A gente está com isso que está dentro da gente. Não é a formação que vai trazer o sucesso. É um apanhado de coisas que vai trazer o sucesso. Né? Com certeza, com certeza. Então, eu não sei A gente se tem eu tô... 10 minutinhos. Mas Nossa, já? senão eles derrubam a gente aqui. O mundo Mas, cai. não, deixa eu perguntar, vocês que já fizeram live, como eu olho aqui a hora? Se vocês souberem, coloquem aí nos comentários para mim, porque eu não sei, eu sou nova aqui nesse negócio. E outra coisa, vai ficar salva sim, tá? Alguém perguntou aí, a live vai ficar salva. Se der tudo certo, se eu conseguir salvar, vai ficar. Opa, são 20 horas e 21 minutos. Não é 7... É 7h30 até 8h30, né? Isso, é então, verdade. nós temos menos de 9 minutos, tá? Mas, opa, é isso. Eu acho que trabalhar com adolescente, falando de colégio técnico, a gente fala com adolescente entrando e adolescente pré-jovem saindo do colégio técnico, né? Eu acho que a grande digamos, lição que esse caminho dá é a lição de você começar a lutar pelas coisas que você sonha, profissionalmente falando. Lute muito, não é? Os fracassos, as quedas de mundo, isso faz parte. Isso faz parte. Eu não posso usar alguns termos aqui na live, mas a gente vai, via de regra, a gente vai falhar um dia. Né? E a gente vai falhar num monte de coisa. E isso serve tanto, isso apropria, né? A gente se apropria também de todas essas falhas para a gente contribuir com o outro, né? Que também passam por situações. A gente fortalece, a gente percebe que o nosso mundo não é tão frágil e não acaba assim, né? Tão de repente. Essas trombadinhas aí, eles, enfim, potencializam a gente.
né? E Deixa pode falar. pode falar, pá. Pode falar Não, você. não, pode falar, deixa Eu eu... nunca, agora eu estou testemunhando, eu não estou dando opinião. Eu nunca ouvi de nenhum aluno que tenha entrado num colégio técnico, pá, dizer o seguinte: foi a pior coisa que eu fiz na vida, foi a opção mais horrível que eu tomei na vida. Nunca, nunca. Por quê? Porque é tipo, quando eu era jovem, eu entrei para o seminário, eu ia ser padre. Quando me perguntam, você se arrepende disso? Não. Eu Lógico que posso me não, caso arrepender. da minha sogra, não tem como. Ah, a tua sogra que me tirou do bom caminho, né, Pan? Colocou no melhor. Colocou no melhor. Eu digo sempre o seguinte: se você optar por não fazer colégio técnico, querido, os antigos tinham um ditado famoso: fé em Deus e pé na tábua. Entendeu? Você acha que não quer fazer colégio técnico? Tá tudo certo. Eu tenho 3 filhos. Só a Alessandra acabou o colégio técnico. Os outros 2, Felipe e Rafael, porque não fizeram colégio técnico, são infelizes? De jeito nenhum. Então, querido, tudo que acontece na sua vida, em termos de escolaridade, em termos de aprender, em termos de esporte, em termos de lazer, em termos de relacionamentos, pelo amor de Deus, discriminação não tem que existir. Não tem que existir. Tolerância. Não tem que existir tolerância. Porque se eu falo para você, Pan, eu te tolero, é porque eu comecei não te aceitando. Então aceite a si próprio, querido. Nem todo mundo é feliz fazendo colégio técnico. É uma das melhores opções? Sim. Agora, se você quer, sonha muito e não consegue, querido, mete bronca, mande bala, daqui a pouco você vem e você conquista de novo, você luta e faz de novo, Isso aí, com tá certeza. bom? E tem isso, né? Às vezes tem alunos que entram e que foi o que aconteceu com o Felipe e o Rafael, né? Os filhos do Aldair. E não se identificam. O Rafa Sim. me conta, né, meu marido, que ele entrou, ele escolheu assim, vamos lá, meus amigos vão para eletroeletrônica, eu vou também. E eu já peguei clientes, né, em orientação que falou, eu escolhi porque era lá em Limeira, era Cotil, eu tinha a possibilidade de convencer meus pais de morar sozinho e tal. Então foi planejando, arquitetando um monte de coisa, viajando lá no mundo da lua. E a hora que chegou, entrou e viu que não tinha nada a ver com ele o curso e que não ia dar para topar esses 3 anos cursando aquilo, aí volta atrás e aí pega, volta um ano para prestar outro curso ou não, ou vai para uma outra escola, né? Faz todo aquele recalcular de rota que tudo bem, mas que dá, né, uma dorzinha aí de cabeça. Então, quanto antes a gente conseguir olhar para essas escolhas, fazer a escolha consciente, passar por uma orientação profissional, melhor, né? Eu posso afirmar, Pan, que é possível sim pensar num planejamento da escolha da profissão, do preparar-se para entrar no colégio técnico, é possível sim fazer-se isso com uma pessoinha de 13 para 14 para 15 anos. Super. Não tenhamos a ilusão de que vamos orientar uma pessoa e essa pessoa tem 100% de chance de acertar. De jeito nenhum, em qualquer idade. Em Sim. qualquer idade. Agora, que o trabalho de uma orientação da Conecta, da preparação que o Precoltec dá, que fecha mais as possibilidades de erro, isso com certeza absoluta. Com E é certeza aquilo, a gente já absoluta. vai despertando a maturidade para eles, né? Como que eu penso, né? E despertando a importância de pensar isso. Como você fez na palestra. Lá no começo da live eu falei, né? Da palestra que eu parei e ouvi você dando aquelas dicas. Como que eu nunca pensei nisso? Nesses aspectos importantes para eu pensar para escolher uma profissão. Para ver se eu tenho possibilidade de realmente fazer uma faculdade assim que eu terminar o médio, né? Enfim, é a gente pegar esses balõezinhos, investigar, pensar, parar, planejar, enfim. E o processo de orientação facilita muito isso, né? É um processo É, muito legal. Tem gente aqui que fez, né? Que tem meus clientes, tem alunos nossos aqui assistindo. Enfim, e que isso é bem importante, é bem interessante. e às vezes o pai da gente, a mãe da gente falam algumas coisas pra gente
que pela idade que a gente está, né, na adolescência, a gente acha que a nossa obrigação é de ir contra, é de falar não para o pai e para a mãe. Aí vem uma Pamela, vem um Aldair, fala as mesmas coisas, com um verbo um pouco diferente, e aí o adolescente olha, Eu querido, ouço tudo tanto isso é isso, normal. nossa. Mas eu falei isso pro meu filho, eu falei a mesma coisa, mas você Isso. não falou com o meu mel, você não pegou esse mel. Aldair, a gente está no Oi. final, não dá para passar, senão derruba a gente não consegue salvar aqui a live. Tem Tá bom. alguma coisa que você quer falar para a gente encerrar? Opa, eu quero mais uma vez te agradecer. Diga. Agradecer não só essa live, mas agradecer a pessoa que você é, o carinho que você tem com as coisas que você faz na profissão. Dizer que o meu coração e o seu, a gente sonha junto, a gente sonha sempre, a gente sonha sonhos reais. E sonho sozinho é sonho. Agora, sonho quando vira projeto com a ajuda das pessoas corretas, esse sonho vira projeto e esse projeto vai virar realidade. Tá Isso, a bom? boneca é Então, isso aí também, né? A gente vê que é. Pamela, muito obrigado. Eu Gente que que assistiu agradeço. até agora, muito obrigado. Um beijo, Beleza. até. Gente, então, para encerrar, eu quero agradecer vocês, Aldair Brigadão, por contribuir aqui, por topar, estrear aí minha primeira live aqui no perfil. Você sempre muito carinhoso, enfim, uma pessoa que me apoiou, que, né, contribui muito para o meu crescimento profissional, pessoal, enfim. Quero te agradecer muito. Tô aqui de olho na hora que falta 1 minuto. Gente, terça-feira teremos live com a Aline. Ela é professora do curso de enfermagem do Cotuca. Então, você que tem interesse no curso de enfermagem não pode perder. E na quinta-feira que vem a gente tem com a Amanda, psicóloga, falando sobre o futuro das profissões. Beijo para vocês. Não apareceu aí, aqui ainda cronômetro, acho que deve aparecer. Beijo para vocês. Ah lá, a Aline tá aqui. E outra Aline, coisa, beijo, Aline. eu sei que a Tabata também está aqui. Ela é uma psicóloga sensacional. Eu vou ver a data, ainda não tenho a data fechada com ela. E ela vai vir para a gente conversar sobre o papel dos pais no momento de uma escolha profissional. Então, o quanto o pai pode contribuir, o quanto é legal, o quanto vem como pressão e tudo mais. Certo? Mas tudo isso eu vou divulgando para vocês com calma, porque eu tô falando aqui que nem uma papagaia. E aí eu coloco por escrito, coloco nos stories, beleza? Beijo para vocês, já vai acabar Beijo. aqui, eu vou encerrar, gente. Beijo, Beijo, obrigada tchau. a todo mundo.